Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós teremos a nossa 19ª aula, ou seja, a nossa aula de número 19. Essa é a última aula do nosso caderno pedagógico de número 4. E nessa última aula nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro. O que seria folclore? Folclore é o uso das tradições, dos costumes passado de geração em geração. Ou seja, do avô passou para o meu pai, do meu pai passou para mim e de mim será passado para os meus filhos, né? Nessas tradições, nesses costumes, tem também o que? As crenças, as superstições, não é mesmo? Com isso foram criados o quê? Tradições como lendas, contos, provérbios, canções, danças, artesanato, religiosidade, né? Brincadeiras infantis, mitos e também idiomas e dialetos, que são o quê? Que são direcionados de um povo. É direto de um povo, ou seja, desenvolveram com o povo e foi passado em geração em geração. O nosso folclore brasileiro, ele é muito rico, ele tem muitas coisas muito interessantes. E uma delas é as lendas, né? Vamos ver um pouquinho sobre as lendas? As lendas é o quê? São o quê? Baseadas em contos antigos, são histórias que vêm passando em geração, não é mesmo? Que tem o quê? A ideia de nos contar um fato e também o quê? Pode também nos dar o quê? Mais atenção para alguma realidade, não é mesmo? Algumas lendas conhecidas são a lenda do boto cor-de-rosa, né? Que antigamente eles falavam que se uma mulher passasse em frente a um boto cor-de-rosa, ela ficaria grávida, ou seja, um conto, né? Além disso, temos a lenda do boitatá, da cuca, da mula sem cabeça, do saci-pererê, né? Da Iara. São lendas que a gente sabe e escuta desde que a gente era bem pequeno, não é mesmo? E elas são muito importantes para o nosso folclore. As parlendas. As parlendas são versinhos com temática infantil e são recitados em brincadeiras, não é mesmo? Olha só, possuem uma rima fácil e por isso são populares entre as crianças. Muitas parlendas são bem antigas e algumas delas foram criadas há muito tempo, há décadas atrás, né? Elas fazem parte também do nosso folclore. Olha um exemplo de uma parlenda. Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com largatixa. Essa é uma parlenda que todo mundo conhece, não é mesmo, quinto ano? Outra. Pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. Essa também é bem conhecida. Além disso, nós temos as cantigas de roda, que antigamente chamavam de ciranda. As cantigas de roda, também conhecidas como cirandas, são brincadeiras que consistem na formação de uma roda com a participação de crianças, que cantam músicas de caráter folclórico, seguindo coreografia. As letras das músicas são simples e trazem temas do universo infantil, como ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ou seja, é uma cantiga e aposto que todo mundo conhece. Olha só, as crianças geralmente dão as mãos, formando círculos e ficam girando, fazendo coreografias, dançando e cantando. Além disso, nós temos as danças folclóricas. As danças folclóricas sempre foram um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, ou seja, acontecimentos do cotidiano e também brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. Geralmente é coisas muito coloridas, né? Que chamam bastante atenção.
Olha só, alguns exemplos, né? Nós temos a festa junina, né? Olha só que é muito interessante aqui na nossa região, né? Todo mundo conhece. A festa junina, a dança da festa junina, a quadrilha, é uma dança folclórica. Temos também as principais danças no Brasil. Nós temos o samba de roda, que é caracterizado por elementos da cultura afro-brasileira, ou seja, cultura que veio da África e se juntou com a do Brasil, formando assim afro-brasileira. Surgiu lá na Bahia, no século XIX. É a mais tradicional do samba. Os dançarinos dançam numa roda ao som de músicas acompanhados por palmas e cantos. Chocalho, pandeiro, viola, atabaque, birimbau são os instrumentos utilizados. Olha como é que são. As roupas são geralmente bem coloridas, as mulheres giram, dançam, tá? Ao entorno do atabaque, do birimbau, do violão. Temos o maracatu. O maracatu é um ritmo musical com dança típico da região pernambucana. Reúne uma interessante mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Aqui juntou o quê? A cultura africana, brasileira, dos indígenas e dos europeus, formando assim o maracatu. Possui uma forte característica religiosa. Os dançarinos representam personagens históricos, como duques, duquesas, embaixadores, rei, rainha. Há um cortejo, e esse cortejo é acompanhado por uma banda com instrumentos de percussão. Ou seja, o cortejo é como se fosse uma procissão, como se fosse uma caminhada. Olha só os elementos do maracatu, todos bem vestidos, com as roupas de antigamente, né? São roupas adaptadas, baseadas daquela época, né? Os trajes, né, remetem àquela época antiga, dos reis, das rainhas, dos duques. Além disso, nós temos também o frevo. O frevo também é uma dança. Esse estilo pernambucano também é lá de Pernambuco. De carnaval, é uma espécie de marchinha muito acelerada, que ao contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente tocada por uma banda, que segue os blocos carnavalescos, enquanto os dançarinos se divertem dançando. Os dançarinos de frevo usam geralmente um pequeno guarda-chuva colorido como elemento coreógrafo. Olha só o frevo. As mulheres dançam sempre com um guarda-chuvinha na mão, fazendo as suas coreografias. Outra agora, nós vamos ver agora os trava-línguas. Podemos definir os trava-línguas como frases folclóricas criadas pelo povo com um objetivo lúdico. Apresentam-se como um desafio de pronúncia, ou seja, uma pessoa passa por uma frase difícil para o outro indivíduo falar. Essas frases tornam-se difíceis, pois possuem muitas sílabas parecidas, exigem movimentos repetidos da língua e devem ser faladas rapidamente. Estes trava-línguas já fazem parte do folclore brasileiro, porém estão presentes mais nas regiões do interior brasileiro. Olha só, duvido que vocês não tenham prestado atenção e já tenham tentado falar algum desses, não é mesmo? Olha só, o caju do Juca e a jaca do Cajá. A jaca da Juju e o caju da... Olha, tá vendo? Até a tia enrolou a língua. Tá vendo? Os trava-línguas são bem complicados. Quero ver quem vai acertar, hein? Jogos e brincadeiras do folclore. Soltar pipa, estilingue, pega-pega. São todas brincadeiras que vieram, né, que fazem parte do nosso folclore. Né? São coisas que já existiam há muito tempo. Assim como esconde-esconde, bola de gude, boneca de pano. Todas essas brincadeiras vêm de décadas atrás e foram passadas de geração para geração. Olha só, existem também os brinquedos do folclore que vêm passando, como a amarelinha, o peão, telefone sem fio, feito de copinho de iogurte com um barbante, né? Aqueles bilboquê que o Chaves, né? Todo mundo remete, né? Aquele que o Chaves brincava, também é aquele sapatinho de lata. São coisas também, pular corda do nosso folclore. São brinquedos e brincadeiras do nosso folclore. Além disso, antigamente era muito comum também, faz parte do folclore, o carrinho de rolimã, onde as crianças brincavam e andavam nesses carrinhos construídos por eles mesmos.
Olha só que interessante. A criança sentava em cima do carrinho e outra empurrava e ela pegava velocidade. O peão também era muito brincado antigamente, hoje nem tanto, mas ainda existe peão. Outra coisa também, o nosso folclore, ele é riquíssimo e o nosso Brasil, a gente sabe, ele é muito extenso, ele é muito grande. Então, em cada lugar, em cada pedacinho do Brasil, existem histórias e comidas diferentes umas das outras, ou seja, comidas e histórias que fazem parte do folclore daquela região específica, né? Aqui em Minas Gerais, nós temos muito costume de comer o quê? Goiabada e queijo, né? Feijoada, quiabo. Em outros lugares isso não é tão comum, assim como as comidas do Nordeste, né? Sarapatel, eu nunca comi, mas acho que deve ser delicioso. Baião de dois, são comidas tradicionais da região Nordeste, assim como também tem comidas da região do Sul. Ou seja, cada lugarzinho tem uma variedade de características que pertence a ele, ao povo dali, que foi passado em geração, né? Agora, a tia Roberta escolheu um pequeno videozinho para a gente ver sobre o folclore. Oi, crianças! Hoje vocês vão estudar um pouco sobre folclore. A palavra folclore foi criada lá na Europa e vem do inglês, onde folk significa povo e lore significa saber. Então, folclore significa o saber do povo ou sabedoria popular. E que saber esse povo tem? Todo o conhecimento do povo que vai passando de geração para geração, ou seja, nossos avós ensinaram nossos pais nos ensinaram e que um dia também será ensinado para os filhos de vocês e assim por diante, se torna uma tradição popular. Vamos ver alguns exemplos? As brincadeiras. Quem não conhece amarelinha, pula-corda, bola de gude e pipa? Já brincaram de esconde-esconde ou pega-pega? Essas e muitas outras brincadeiras são bem antigas e fazem parte do nosso folclore. Faz parte do folclore também as adivinhas, que são os o que é, que diverte as crianças e até adultos há muito tempo. Aposto que já ouviram essa. O que é, que cai em pé e corre deitado? Agora tenta essa bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é um trava-língua, que são frases com palavras ou sílabas difíceis de articular quando tentamos falar rápido. O folclore também está recheado de parlendas, que também são conhecidas como versinhos e geralmente possuem rimas. Algumas parlendas também são recitadas nas brincadeiras, como essa aqui. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. As cantigas, que são as canções populares infantis, também é folclore. Elas também são chamadas de cirandas e geralmente são cantadas em uma roda. Ciranda, cirandinha, a canoa virou, são algumas cantigas de roda. Também tem as cantigas de ninar, como Nana Neném ou Brilha, Brilha, Estrelinha. Você também já deve ter ouvido algumas histórias, contadas geralmente por pessoas mais velhas, e pensando, será que é verdade? Pois então, as lendas foram histórias inventadas pela imaginação das pessoas. Os personagens mais conhecidos são Saci Pererê, Curupira, Iara, Lobisomem, Boto Cor-de-Rosa, Mula Sem Cabeça, Cuca, Boitatá, entre muitos outros. Esses foram alguns exemplos do nosso folclore. Mas tem muito mais, porque o folclore brasileiro é um baú
com muita riqueza em cultura. Viram, quinto ano? Espero que vocês tenham gostado. E hoje encerramos o nosso quarto caderno. Ó, mas já vem novidade por aí com o quinto caderno. Um beijo e fiquem com Deus!